Olá meninas, eu sou Vanessa Bezerra do Projeto Mulheres com Propósitos. No nosso estudo passado, nosso estudo anterior, nós falamos sobre as filhas de Ló. Nós estamos falando sobre falamos sobre a esposa de Ló e no último falamos sobre as filhas de Ló. Falamos sobre o fato de sermos juízas de alguém. Se você não conferiu esse vídeo, vai conferir lá no nosso canal no YouTube, que vai estar bem legal. Eu queria poder ter me aprofundado um pouco mais, de a gente poder ter debatido um pouco mais sobre esse tema, mas eu vou fazer isso, prometo para vocês. Essa semana eu não consegui fazer porque realmente a correria foi grande com as crianças, mas prometo que a gente vai ter vamos parar e olhar melhor para esse fato das filhas de Ló, não como olhar julgador, mas como algo que a graça de Deus invade a nossa vida, da mesma forma que invadiu a vida delas. Mas vamos deixar um pouco de lado isso e vamos vir para nossa nova personagem da semana. Essa semana vamos falar sobre Rebeca. Bem conhecida, talvez você já deva saber, já sabe da história um pouco de Rebeca. Talvez você saiba da história de Rebeca pelo fato de ser mãe de Jacó e Esaú, tão famoso Jacó e Esaú. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse acontecimento. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre a personagem Rebeca, a história inicial da vida de Rebeca. Depois nós vamos para os próximos pontos, os próximos estudos. Vai ter bastante estudo ainda sobre Rebeca. Mas eu queria trazer sobre Rebeca um tema muito relevante para os nossos dias, para o nosso dia a dia. Um amor duradouro. Quero trazer um pouco do enlace de Rebeca e Isaac. Então, se você não conhece a história de Rebeca e Isaac, leia lá Gênesis 24, que você vai ver todo o contexto de como Rebeca foi encontrada. Então, assim, quero trazer para vocês, Rebeca do hebraico, ela significa mulher que prende os homens com sua grande beleza. Ela é uma personagem do Antigo Testamento. Ela era filha de Betuel, irmã de Labão, mulher de Isaac e mãe de Jacó e Esaú. Ela também é sobrinha de segundo grau de Abraão. Então, logo depois da morte de Sara, só para vocês entenderem o contexto histórico, em Gênesis 23 vai estar falando da morte de Sara. E aí, Abraão sofre a morte de Sara. Todos eles vivem aquele luto em Canaã da morte de Sara. E logo depois de Abraão viver o luto, ele não quer que Isaac se case com alguém de Canaã. Então ele quer alguém do seu parentesco. Então Eliezer, seu servo, se prontifica a ir atrás de uma mulher para Isaac. Então ele se comprometeu em ir entre os parentes de Abraão e encontrar uma esposa para Isaac. E aí Isaac pegou os dotes, Eliezer pegou os dotes, pegou tudo, pegou os camelos e foi em busca dessa mulher. Chegando na cidade de Abraão, dos seus patriarcas ali, né, dos seus familiares, Eliezer para num poço e pede um sinal para Deus. Então ele pede um sinal para Deus para ele poder identificar quem é essa jovem escolhida para se casar com Isaac. E aí ele fala para Deus assim que essa mulher viesse até o poço, conforme era a tradição. As mulheres iam até o poço e que desse primeiro, ao invés de beber água para ela, que ela desse primeiro a ele e os seus camelos. Então, que aparecesse, ele pediu para Deus, Senhor, que apareça uma mulher de grande formosura, que dê água de beber a mim e aos meus camelos antes de si própria. E se você quiser conferir, essa passagem está lá em Gênesis 24, a partir do verso 43. Coisa que não é normal acontecer. Então, e isso aconteceu. Chegou essa mulher, chegou Rebeca no poço, uma mulher linda,
e viu ali Eliezer e deu de beber água para ele, para seus camelos, e depois tomou para si. Então ali foi o sinal para Eliezer de que ela era mulher para Isaac. E o dote de Rebeca, essa é só uma curiosidade para vocês saberem. O dote de Rebeca foi o de maior proporção e riqueza na época. Foram oferecidos 10 camelos, lá em Gênesis 24:10 está falando, e vários utensílios de ouro. Após Rebeca ter saciado a sede de Eliezer dos seus camelos, Eliezer imediatamente deu para Rebeca um pendente e 2 pulseiras de ouro. Está lá em Gênesis 24:47. E o resto do tesouro foi para seu pai, Betuel. E com Isaac e Rebeca, que acontece o casamento na história, foi o único casal monogâmico citado no em Gênesis, porque Isaac, ele foi determinado, ele foi escolhido para ter uma mulher só. Então, Isaac não poderia ter outra mulher como esposa. Então, Isaac, eles se completavam, como revela o Torá. Torá é o livro dos judeus, né? Então, eles se amavam, apesar de todas as diferenças de personalidade. Então, se a gente for... e ali ele fala, né? A história fala um pouco que Isaac era um homem pensador, era um homem gentil, era um homem calmo, carinhoso, mais passivo. Já Rebeca, ao contrário, era um caráter decidido, de muita presença. E ambos, eles tinham juntos uma visão profética, mas Rebeca, ela também tinha uma intuição feminina. Então, assim, dentro desse nosso estudo, eu queria trazer para vocês, principalmente essa parte decidida, eu não sei o que eu posso falar para vocês, mas assim, eu vejo em Rebeca algo que até me assustou quando eu vi, sabe? Se a gente for entrar lá em Gênesis 24, lá no finalzinho, a partir do verso 55 ali, que fala que Eliezer já estava querendo ir embora, ele estava na casa de Rebeca ainda, mas ele queria voltar para a casa do seu senhor. E já queria levar Rebeca, mas os irmãos e a família de Rebeca não queria deixar ela ir. Queria que ela ficasse mais um pouco, queria que Eliezer fosse e depois voltasse para buscar ela. Mas Eliezer não queria fazer isso, Eliezer já queria levar Rebeca. Então daí ali no verso 56, aí eles disseram assim, no verso 57, fala bem assim, ó. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? E ela respondeu na hora, sim, quero. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, da sua ama, do servo de Abraão e dos que acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram em seus camelos e partiram com um homem, e assim o servo partiu, levando Rebeca. Ela simplesmente não sabia para onde ela ia, quer dizer, ela sabia porque Eliezer falou, mas assim, ela simplesmente foi com um desconhecido para um lugar desconhecido, ver alguém desconhecido, ver um marido que ela iria casar que não sabia. Então eu fiquei pensando nisso, assim, meu Deus, é uma loucura isso nos dias de hoje, né? É uma loucura. Mas o quanto que os propósitos de Deus são realmente imutáveis. O que ele quer, o que ele traçou, ninguém pode mudar. E então o que aconteceu? Isaac tinha voltado de Berlai-Roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu no campo para meditar e, ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela cobriu-se com véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher
e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Então, olha que história de romance linda e maravilhosa para nós mulheres que somos tão românticas. Algo que Deus prepara, algo que Deus junta, é o propósito dele. Então, dentro dessa história toda, um amor duradouro, eu queria trazer para você um pouco dessa história, para você, para sua vida hoje. O seu amor tem sido duradouro? O seu amor para o seu cônjuge tem sido duradouro? Sabe, queridas, a partir dessa história bonita de amor, de relacionamento entre duas pessoas, a gente percebe, sabe o quê? A atuação da bênção de Deus. O Senhor, ele já tinha um plano para esse casal e a partir dele seria estabelecido a nação de Israel. O compromisso de andar juntos até o fim da vida deve ser reforçado por nós a cada dia, independente das circunstâncias. E você vai ver, independente das circunstâncias, porque Rebeca e Isaac passaram por momentos difíceis, e vocês vão ver depois os conflitos que eles tiveram quando chegaram os filhos e tudo mais. Mas os votos realizados no casamento cristão devem ser cumpridos na pobreza, na riqueza, na saúde e na doença. E aí, a beleza física, ela pode até ser o primeiro passo para um relacionamento acontecer. Ela pode até ser um ponto de partida para um relacionamento acontecer. Mas o que prevalece para um relacionamento duradouro é carinho, amizade, respeito e dedicação de um para com o outro. Rebeca, a gente vê que ela é uma mulher que sabe o que Deus tinha para a vida dela. Era uma mulher que, nesse sentido, ela soube seguir os planos de Deus. Ela foi decidida, ela foi sem titubear, porque ela sabia qual era o propósito de Deus. Mas hoje eu queria deixar para você. Você hoje sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe que se você está casada hoje, você tem um ministério, você tem um propósito, você tem primeiramente um propósito com Deus e com seu cônjuge. O que você tem feito para o seu relacionamento ser duradouro? O que você tem feito para o seu casamento ser duradouro? O que você tem se doado para o seu casamento ser duradouro? O que você tem colocado para contribuir com um relacionamento duradouro? Eu queria deixar essas perguntas para você, porque essa semana nós vamos falar sobre casamento. Casamentos duradouros. Casamento duradouro não é aquele de conto de fada, não é aqueles que não existe na história. Existe. É aqueles que passam por lutas, é aqueles que passam por dificuldades, é aqueles que enfrentam crises financeiras, é aqueles que têm muitos problemas, mas que eles estão firmados com Deus e um com o outro, com respeito, com carinho, com companheirismo. Então eu queria deixar para você o exemplo de Rebeca e de Isaac, que você possa pedir para Deus sondar o seu coração. O que eu tenho feito para o meu relacionamento com meu marido ser duradouro? Que você hoje possa pensar nisso, refletir nisso, e que você, se lembrar de alguém, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal no YouTube e acompanhe a gente no Instagram, que nós vamos estar falando um pouco mais essa semana sobre relacionamento conjugal. Amém, queridas? Que Deus abençoe, um grande beijo, fique com Deus e até os próximos estudos.